Olá, boa tarde. Confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, estão soltos na altura dos ombros. Hoje quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é o professor da UFG, Diego Barbosa, coordenador do Labitave. O professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós dois estamos em pé aqui no estúdio e atrás de nós está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Entre a gente tem uma tela com o nome e a logo do programa. Vamos começar o nosso giro de notícias? A quantidade de vítimas de tráfico humano voltou a aumentar em todo o mundo. Mulheres e meninas continuam sendo os principais alvos. Essa informação foi divulgada por um escritório das Nações Unidas. A equipe analisou casos em mais de 150 países. O relatório apontou um aumento de 25% no prazo de 3 anos, entre 2019 e 2022. Ainda de acordo com os especialistas, a maioria das vítimas são traficadas para trabalho forçado ou até exploração sexual. Mudando de assunto, no Brasil, cerca de 1.400.000 estudantes estão matriculados em escolas públicas que não contam com fornecimento de água tratada. A maior parte desses estudantes é negra. A pesquisa mostrou que a chance de um estudante estar em uma escola de predominância negra que não fornece água potável é 7 vezes maior comparada à de uma escola de predominância branca. Seguindo, e ainda sobre Natal, mas agora falando de empregos temporários. Em todo o país, mais de 98.000 pessoas foram contratadas para atender à demanda dessa temporada. A expectativa é que 2025 comece com 8.000 trabalhadores temporários efetivados. Coisa boa, né? E olha só, o Natal deste ano deve movimentar mais de 69 bilhões de reais no comércio brasileiro. Mas isso só em vendas pelo varejo. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio. A movimentação deve ser maior em mercados. Em seguida, lojas especializadas em roupas, acessórios e calçados. Mas esse valor de 69 bilhões continua sendo menor do que o registrado antes da pandemia de Covid-19. É que naquela época, o valor total de vendas aqui no país ultrapassou 73 bilhões de reais. E a quantidade de brasileiros com ensino superior completo bateu recorde, viu? E chegou a 2 milhões de pessoas. Mas esse grupo enfrenta um grande problema. De acordo com o IBGE, os baixos salários e a falta de espaço no mercado de trabalho têm causado muita frustração. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar ao vivo com a estudante de jornalismo da UFG, Sara Borges, que chega direto da redação da TV UFG. Sara, boa tarde. O que você conseguiu apurar sobre esse assunto para a gente? Conte tudo. Uma ótima tarde, Janaína, para você, professor Diego, e principalmente para quem nos acompanha aqui no Conexões. Bom, o IBGE divulgou que a maioria dos brasileiros não trabalha com aquilo que aprendeu na faculdade. Mas antes de continuar pensando em nosso cego de baixa visão, eu vou me apresentar. Meu nome é Sara Borges, eu sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, pretos na altura dos ombros. Eu tenho os olhos castanhos escuros e hoje estou usando um óculos de grau. Bom, voltando, o número de profissionais com curso superior completo quase dobrou nos últimos 12 anos. Especialistas dizem que o mercado ainda não oferece vagas a todos os profissionais com diploma superior. Aproximadamente 1/3 desses profissionais contam com uma formação acima do exigido para o cargo que exerce.
Profissionais estes que estão principalmente em trabalhos autônomos e informais. E mesmo assim, nesse cenário, a pesquisa do IBGE destaca que a taxa de desemprego caiu entre os que concluíram alguma graduação. Está em 3%. Quanto aos salários, a notícia não é tão agradável. Levando em conta o aumento da inflação, o salário médio do profissional com diploma universitário caiu em cerca de 11% em 12 anos. E um dos principais motivos é a ampliação do acesso ao ensino superior, fruto de programas de financiamento que arcam com parte do valor das mensalidades em universidades particulares, mas também programas de seleção de candidatos para qualquer instituição pública do país. De forma geral, o aumento de profissionais com ensino superior completo já é considerado uma tendência que deve permanecer nos próximos anos. Uma ótima tarde para todos, e então eu devolvo para o estúdio. É isso, muito obrigada, Sara. Realmente é um assunto que preocupa a todo o país. Muita gente entra em uma universidade com expectativa de sair com uma profissão e um espaço no mercado de trabalho. Se não me engano, acho que não tem mais nenhuma informação, não é, Sara? Acho que é isso mesmo que a gente trouxe hoje. Então a gente vai seguir e volta nesse assunto em outras oportunidades. A gente vai para um rápido intervalo. Fique por aí, já já voltamos. Estamos de volta. Nessa época de festas de fim de ano, é bom ter muita atenção com o trânsito. Olha só essa informação muito preocupante. Nos primeiros 6 meses deste ano, Goiás registrou mais de 3.000 mortes em acidentes de trânsito. Quem vai contar mais detalhes sobre esse assunto é a estudante de jornalismo da UFG, Ana Júlia Martins. Rodou. Uma boa tarde para você que está nos assistindo aqui no Conexões. Só em Goiás, nos primeiros 6 meses deste ano, mais de 3.000 pessoas sofreram acidentes de trânsito. Em razão disso, as autoridades lançaram um alerta para os cuidados de trânsito necessários. Mas antes de te contar melhor sobre isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Júlia Martins. Eu sou uma mulher jovem parda, de cabelos longos castanhos escuros, olhos castanhos escuros também, e eu uso um óculos de grau. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que o aumento da velocidade do veículo está relacionado à probabilidade de acontecer um acidente. E as consequências podem ser fatais, não só para os motoristas, mas também para os pedestres. Mesmo com a queda no número de acidentes, o número de mortes por acidentes aumentou em 17%. Por isso, é necessário redobrar os seus cuidados no trânsito, que fazem muita diferença no dia a dia. Ficar atento e respeitar a sinalização, usar cinto de segurança e não ingerir bebidas alcoólicas são só algumas dos vários cuidados que são necessários. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana. Pessoal, mudando de assunto, aqui no Brasil, uma média de 11.000 nascimentos são registrados como consequência de violência sexual. A maioria das mães são meninas de 14 anos, vítimas de violência. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, 40% das meninas dessa faixa etária começaram a fazer o pré-natal depois dos primeiros 3 meses de gestação. Preocupante, não é? E seguindo, mais ainda falando sobre saúde, a 4ª maior causa de morte entre as mulheres brasileiras é a infecção sexualmente transmissível, uma delas, chamada de HPV. O nome completo dessa doença é papilomavírus humano. Ainda de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a doença também é considerada a 3ª causa de câncer entre mulheres. Em todo o país são registrados, por ano, cerca de 17.000 novos casos de infecção. Especialistas estimam que 90% da população vai se contaminar com HPV em algum momento da vida. A vacina contra o HPV é uma das formas mais eficazes de prevenção.
Aqui no Brasil, a recomendação é que as crianças de 9 a 14 anos sejam vacinadas. E agora vamos falar sobre a população indígena aqui do país. Cresce o risco dessas populações que vivem em áreas urbanas desenvolverem doenças crônicas. A repórter Amanda Dutra traz mais explicações para a gente. Vamos conferir. Boa tarde, exatamente. 6 em cada 10 indígenas que vivem em áreas urbanas do Brasil convivem com pelo menos uma doença crônica. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros. E os meus olhos também são escuros. Pois bem, segundo essa pesquisa realizada pela Universidade Estadual de Campinas, com parceria com a Federal de Minas Gerais, as principais doenças identificadas nesta comunidade são hipertensão arterial, problemas na coluna vertebral, colesterol alto e depressão. O trabalho, lançado em setembro deste ano na revista Saúde em Debate, concluiu que cerca de 30% desses indígenas com 20 anos ou mais possuem 2 ou mais enfermidades. As mulheres e os idosos são os mais afetados, principalmente com problema de pressão alta. Esse levantamento inédito do perfil de saúde das populações não aldeadas foi feito com base em dados de 651 indivíduos da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Foi apontado também que a idade média dessa comunidade é de 45 anos e que 65% deles recebem até um salário mínimo e completou o ensino fundamental. Aproximadamente 90% residem em áreas urbanas e dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. Obrigada pelas informações, Amanda. Você aí gosta de assistir séries e filmes pela internet? Para ficar por dentro dos lançamentos, muita gente paga pelo serviço de várias plataformas, mas ao mesmo tempo. Esse cenário pode fazer com que 39% dos brasileiros cancelem algumas assinaturas. Você faz parte dessa estatística? Muitos planejam fazer isso depois da virada do ano. Essa é a conclusão de um levantamento divulgado por uma empresa que entrevistou quase 3 mil consumidores. Um dos principais motivos é a vontade de economizar. E antes de encerrar, uma boa notícia. Um cimento mais resistente e biossustentável foi criado por cientistas brasileiros que vivem no estado do Ceará. A invenção, também conhecida como cimento verde, é considerada econômica. A ideia é que ajude a diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Isso porque o material é feito a partir de resíduos de indústrias siderúrgicas. O que sobra de toda essa indústria acaba se transformando em algo muito legal, né? Bom, nosso programa chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Está aparecendo aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, é só pesquisar por @TVUFG. Bom, nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Até a próxima!